Bom dia do Senhor, irmãos. Meu nome é Marcelo Figueiredo e estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o seu nome e para bendizê-lo. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Marcelo Figueiredo, sou seminarista e é um prazer estar com os irmãos nesta manhã. Vamos começar esse domingo com a oração. Fechemos nossos olhos e falemos com o Senhor. Deus Santo, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a tua palavra mais uma vez e também louvar e bendizer o teu santo nome. Agradecemos porque em tudo o Senhor nos protege e nos guarda, ó Pai. Pedimos que essa manhã seja uma manhã rica, que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e também na comunhão contigo, ó Pai. Tem misericórdia de nós e concede-nos, ó Pai, um domingo repleto da tua paz e da tua bênção. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós seremos conduzidos em louvores pelo nosso querido irmão. Participe conosco. Graça e paz, amada igreja. O nosso Senhor está acima de tudo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, como é bom saber que o Senhor está assentado acima da cúpula da terra, Senhor. Como é bom saber que o Senhor sustenta os alicerces da terra, Pai. Como é bom saber, Senhor, que podemos confiar em Ti. Como é bom saber que não estamos, por acaso, vivendo tantas lutas. Ó Pai, ser com aqueles que têm sofrido, Senhor, com a morte, com a perda de parentes, amigos, Senhor, devido ao Covid-19, Pai. Traz consolo, Senhor, traz afago, traz, Senhor, renovação, Pai. Os irmãos de Piracaia, Senhor, alguns já sendo vacinados, Senhor. Ó Pai, abençoa. Nós sabemos, Senhor, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso para trazer a cura verdadeira, ó Pai. Que o nosso coração, que a nossa confiança não esteja, Senhor, no que o homem diz. Que o nosso coração, a nossa confiança esteja no Senhor, ó Pai. Sem o Senhor não há vida. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está soberano, atento. A Tua palavra diz que os Teus olhos estão a observar os maus e os bons, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que do Senhor não se zomba, ó Pai. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá, ó Pai. E por isso, Senhor, nós em nome de Jesus pedimos, Senhor, que a cada manhã, Pai, o nosso coração esteja guardado em Ti, ó Pai. Esteja confiante no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a gente plante, Senhor, sementes de esperança, Senhor, por onde a gente passar, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que os irmãos que estão conectados, ó Pai, possam estar conectados no Senhor, Deus, e ouvir a Tua voz agora, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos em nome de Jesus, ó Deus, recebe a nossa oração, Pai.
Se não for o Senhor, o nosso pastor, o nosso Salvador, não haverá esperança. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Faz tudo cooperar pro bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e me amas como sou, e conheces quem eu sou. Pois o controle, Deus, está no controle, tu estás no controle, tu estás. Vamos orar mais uma vez enquanto o pastor chega. Senhor, nós louvamos ao teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós colocamos diante de ti agora, Senhor, este momento onde nós estaremos adorando ao Senhor através da palavra. Que o Senhor ilumine o coração do teu servo, e que cada irmão e irmã conectados, aqueles que estão participando agora ou que estarão acompanhando depois, possa ser tocado pela tua palavra, que o coração de cada um de nós seja um solo fértil dessa semente que será lançada aqui, e que gere frutos de esperança, frutos para a tua honra, frutos para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor, e que privilégio poder se relacionar com esse grande e maravilhoso Deus. Nessa manhã nós abriremos as nossas Bíblias ou os nossos aplicativos, aí para os irmãos mais modernos, nós abriremos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15.
Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou então um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Formalidade e hipocrisia. Essas palavras têm um alto grau de negatividade nelas. E é interessante que o autor puritano John Bunyan usou essas duas palavras para descrever dois personagens da sua famosa obra O Peregrino. Acredito que a grande maioria dos irmãos conhece essa obra. Se não conhece, fique então a dica para que a leia, e tenho certeza que todos serão grandemente edificados. Essa obra conta a história de Cristão. Cristão era alguém que caminhava rumo à cidade celestial. E no seu caminho ele se encontra com esses dois personagens, formalidade e hipocrisia. Cristão tinha entrado no caminho pela porta estreita, como o livro do Senhor do caminho indicava. Já formalidade e hipocrisia tinham pulado o muro. Cristão tinha cumprido a palavra do dono do caminho, mas formalidade e hipocrisia achavam que podiam caminhar naquele rumo à cidade celestial da maneira que eles quisessem. Cristão, então, tenta dissuadi-los de mudar aquele procedimento deles. Eles, porém, vão dizer que aquela técnica, aquela engenhosidade já estava há muito tempo ali. Essa questão de pular o muro já era uma tradição que totalmente deveria ser aceita pelo dono do caminho. Então, eles se sentem até mesmo no direito de zombar de Cristão e de julgar a sua retidão. Para quem leu o livro e para aqueles que lerão, perceberão que formalidade e hipocrisia mal sabiam que aquela seria a última vez que eles veriam Cristão. Mais do que isso, aquela seria a última vez que eles se veriam no caminho, porque esse caminho não pode ser feito da maneira como as pessoas querem, mas deve ser realizado da maneira que o dono do caminho exige. Formalidade e hipocrisia são duas características que descrevem bem algumas pessoas da nossa época. Pessoas que se acham justas aos próprios olhos. No entanto, são pessoas que vivem as suas vidas de acordo com os seus próprios egos, com as suas próprias opiniões, com os seus próprios desejos. Mas nós sabemos que, para andar no caminho do Senhor, é necessário que nós entremos pelo caminho estreito. Caminho esse que é guardado pelo seu Filho. Filho esse que recebe todos aqueles que vão até ele. Jesus Cristo é alguém que recebe os perdidos. E mais do que isso, ele é alguém que recebe aqueles que pensam que não estão perdidos. Jesus vai mostrar que ele recebe os perdidos nesse capítulo que nós lemos, o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo esse que talvez reúna a coleção de parábolas mais famosas das Escrituras. Nós encontramos aqui, então, 3 parábolas. As 2 primeiras e a primeira parte da terceira vão nos mostrar a primeira proposição que eu disse. Jesus Cristo recebe os perdidos. E nós vemos isso pelas 2 primeiras parábolas e pela metade da terceira. É necessário que nós olhemos para o capítulo 15 de Lucas e percebamos em qual contexto ele ocorreu. Em qual contexto ocorreu o que está sendo relatado aqui. Nós tínhamos o Senhor transmitindo os seus ensinamentos e tínhamos uma plateia constituída de 4 grupos e com um contraste bem claro. De um lado, nós tínhamos os publicanos e os pecadores. Do outro, nós tínhamos os fariseus e os escribas. Os publicanos e os pecadores estavam ali para ouvir o Senhor, para ouvir a sua mensagem, para ouvir da sua salvação. Já os fariseus e os escribas estavam ali para murmurar. Isso diz muito. Publicano nada mais era do que alguém que servia ao governo romano como cobrador de impostos. E se hoje em dia as pessoas têm muito simpatia pelos
cobradores de impostos, vocês imaginem naquela época. Os publicanos eram tidos como os traidores da nação de Israel, subjugados pelo governo invasor. E mais do que isso, eles tinham fama de serem pessoas desonestas. Vocês percebam, quando nós olhamos para os evangelhos e nós vemos ali os judeus denegrindo a imagem dos publicanos, era essa imagem que eles tinham daquelas pessoas. Já os pecadores eram um grupo de pessoas que os fariseus e escribas não consideravam dignas de fazerem parte da religião judaica, porque elas tinham ocupações que não condiziam com a lei, pelo menos não com aquela lei que eles acreditavam estar correta. Os fariseus, que também pode ser interpretado como os separatistas, pertenciam à seita mais rigorosa do judaísmo no primeiro século. Eles achavam que cumpriam todos os mandamentos da Torá, da lei de Moisés, e também todas as tradições que os seus antepassados legaram a eles. Já os escribas nada mais eram do que os autores da lei. Eles eram responsáveis pelos textos sagrados, pelas cópias que eram realizadas, e por isso eles eram especialistas nas escrituras, ou pelo menos achavam que eram especialistas. E esse grupo formado por fariseus e escribas, eles olhavam para Jesus e diziam: esse aí recebe pecadores e até mesmo come com eles. Naquela cultura, comer com alguém estava ligado a aprovar a sua atitude. Eles não entendiam qual era a missão do Senhor Jesus. Portanto, nós temos de um lado publicanos e pecadores, que estão ali diante de Jesus Cristo, que recebe os perdidos. E do outro lado temos os fariseus e os escribas, que não entendiam qual era a missão desse Senhor e Salvador, que era resgatar aquele povo. Mais à frente nós veremos que não apenas aquele povo, mas todo aquele que se achega a ele. Então Jesus vai propor as suas 3 parábolas. No primeiro momento, então, nós vamos nos concentrar nas 2 primeiras e na metade da terceira. Jesus começa, então, o seu conjunto de parábolas com uma imagem que talvez tenha chocado os fariseus e os escribas. Porque por mais que o pastor de ovelha no Antigo Testamento pudesse ser associado à imagem divina, eles achavam que o pastor de ovelhas era uma ocupação que não condizia com a lei de Deus. Então Jesus usa essa imagem para mostrar a eles que um pastor, quando perde uma ovelha, ele não a abandona. Ele coloca as 99 em um lugar seguro, ele as protege, ele garante que elas não se perderão e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E tendo achada, ele traz de volta ela, carregando ela. Não é essa a mesma atitude que o Senhor teve conosco um dia, quando o Senhor nos encontrou perdidos, quando o Senhor nos carregou e quando o Senhor nos trouxe ao seio do Pai? Essa é a relação que aqueles publicanos e pecadores podiam fazer. É Deus quem busca o pecador e é Deus quem o leva ao Pai. Qual a resposta, então, de tamanha bênção? A resposta é apenas uma: alegria. Jesus vai dizer que aquele pastor se alegra com os seus amigos, porque recuperou a sua ovelha. E Jesus faz uma relação com o Pai e com os anjos, dizendo que no céu há festa por um pecador que se arrepende, enquanto não há festa para 99 justos que não precisam de arrependimento. A festa no céu para uma conversão, uma mudança de caminho, uma transformação. Muitas vezes nós não imaginamos o impacto que uma conversão tem na vida de uma pessoa. Mas eu posso lhes dizer, irmão, que uma conversão é tão poderosa como o próprio ato criacional divino.
Quando Deus trouxe à existência esse universo, Ele trouxe tudo que existe do nada. A partir do nada, Ele criou tudo. Mas quando o Senhor vem fazer morada no coração de um filho dele, Ele traz a vida onde existia a morte. Ele traz salvação onde existia perdição. Então é algo muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. De fato, a conversão do ser humano é a maior dádiva que Deus pode conceder e o maior feito que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Jesus continua então, agora ele usa a figura de uma mulher. Então vocês imaginem, se os fariseus e os escribas se ofenderam com a imagem do pastor, imagina com a imagem de uma mulher. Existiam 3 coisas, meus irmãos, que os fariseus e os escribas agradeciam todos os dias por não serem: pagãos, gentios e mulheres. Percebam como eles eram uma cultura extremamente deturpada? E aqui é necessário que nós façamos uma distinção. Eles tinham essa cultura. Essa não era a cultura bíblica. A cultura bíblica é aquela cultura que sempre valorizou a mulher. A cultura bíblica é aquela que sempre demonstrou que as servas de Deus foram grandes mulheres e que contribuíram muito na história da redenção. Já aquela cultura deturpada que achava que seguia os preceitos divinos, criou esse tipo de preconceito contra as mulheres. Mas Jesus vai trazer mais uma vez uma imagem de uma mulher. E uma mulher que perde uma de 10 dracmas. Percebam aqui a potencialização da perda, né? Primeiro eu perdi uma ovelha em 100. Agora eu perco uma dracma em 10. Uma dracma era o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Imagine você perder um dia de trabalho. Ainda que seja em nossas casas, eu tenho certeza que a gente correria atrás para achar. E com certeza, se nós achássemos, nós comemoraríamos com aqueles que estivessem ali conosco. E é o que essa mulher faz. Ela comemora com as suas amigas por ter achado a sua dracma. Alegria, meus irmãos. Essa é a única resposta diante da conversão. E como muitas vezes isso se perde diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós perdemos a beleza de uma conversão, porque nós não percebemos essa coisa maravilhosa, essa coisa poderosa, essa coisa que está entre as mais importantes do universo acontecer diante dos nossos olhos. A alegria é, pois, a única resposta. E assim como nós devemos nos alegrar com a conversão, os próprios anjos também se alegram. E então nós chegamos ao ápice do capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, que é a parábola que comumente é conhecida como a parábola do filho pródigo. E essa parábola ela tem 3 personagens cujos papéis vão ser bem descritos ao longo dessa história. Por isso é necessário que nós prestemos um pouco mais de atenção, nós entendamos melhor para absorver o que de fato essa parábola quer dizer, o que essa história quer nos ensinar. Jesus então começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. Até aí, normal. O filho mais moço, o caçula, então chega para o seu pai e faz um pedido um tanto inusitado. Pai, dê-me a parte da herança que me cabe. É isso que está registrado lá no versículo de número 12. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Meus irmãos, nós podemos entender essa pequena frase da seguinte maneira: Pai, eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Eu gostaria que o Senhor não existisse, para que eu pudesse usar aquilo que me é de direito e para que eu pudesse ter liberdade. Se hoje, meus irmãos, esse pedido soaria de maneira bombástica, por mais que hoje a família tenha sido atacada e que o papel do pai tenha sido
tenha cada vez mais perdido o seu poder, ainda assim, hoje nós olharíamos assustados por esse tipo de pedido. Vocês imaginem então para aquela plateia. Imaginem então para os próprios companheiros de comunidade que estavam ali observando essa história. O moço pede para o seu pai a parte da herança, o adiantamento dessa parte da herança. A única resposta cabível para aquele pai era, de acordo com o livro de Deuteronômio e Êxodo, era ou matar o seu filho, era aplicar a pena de morte, aquele era um pecado digno de ser condenado à pena de morte, ou então deserdá-lo publicamente e desonrá-lo na frente de todos. Essa era a única resposta que essa história poderia trazer para esse embate. No entanto, Jesus Cristo vai nos surpreender dizendo que aquele pai repartiu os bens dele e deu a parte que o menino queria. Aqui nós já podemos ver um ato de amor desse pai. Ao invés de humilhar o seu filho, de condená-lo, ele mesmo prefere sofrer a vergonha em sua pele do que ver o seu filho morto. Então, ele dá a parte que o menino queria e observa. Não muitos depois daqueles dias, o filho juntar tudo que era dele e partir para uma terra distante. Percebam que esse menino ele não poderia carregar bois, ele não poderia carregar terras, ele não poderia carregar bens. É muito possível, então, que ele tenha vendido tudo, talvez por um preço inferior, causando mais uma vez tristeza ao seu pai, ao perceber os ganhos de sua vida, a herança que ele deixaria para os seus filhos sendo dizimada. Ao partir para uma terra distante, ele mostra que não queria ficar nem perto do seu pai, nem perto da sua família, do seu irmão, e nem perto dos seus compatriotas. Aquela plateia entendia muito bem que uma terra distante queria dizer uma terra de gentios. Ele não queria ficar nem mesmo perto do seu Deus, da sua religião. E ele foi para outra terra. E lá ele começou a gastar os seus bens. Afinal de contas, quando nós temos dinheiro, a gente gosta de gastar. E com o dinheiro também vêm os amigos. É engraçado, né? Como o nosso tempo é bem característico dessa história também, né? Os amigos sempre estão em volta daqueles que têm dinheiro. Mas quando você passa pelas dificuldades, aí você vê quem de fato é seu amigo. E uma vez que ele gastou o seu dinheiro sem pensar, esse dinheiro se foi. Mas ainda assim ele tinha a sua liberdade. Só que ele não contava que uma grande crise afetaria aquele país. E que então ele começaria a passar dificuldades. E meus irmãos, quando nós temos dificuldades, nós fazemos qualquer negócio. E ele começou até mesmo a mendigar a atenção de um dos moradores daquela comunidade, daquela sociedade. Ele começou ali o texto dá a ideia de como ele começou a se pendurar naquele homem para tentar ali alguma coisa. E vejam só que humilhação para alguém que veio de uma religião consolidada. Esse menino, então, enviado para cuidar de porcos. Muito provavelmente, quando aqueles judeus, quando aqueles fariseus e aqueles escribas ouviram isso, eles entendiam que aquele era o máximo do castigo que aquele menino poderia sofrer. Cuidar de animais imundos. E não apenas isso, ele se viu até mesmo desejando comer aquilo, a comida que era oferecida àqueles porcos. Tamanha a desgraça que ele alcançou. É muito possível que a essa altura da história, os fariseus e os escribas pensassem que aquele menino recebeu o castigo que ele merecia. Se o seu pai, talvez um lunático, não corrigiu seu filho, a própria mão de Deus, através dos atos, então trouxe o castigo que era devido àquele menino. Mas aqui nós vamos ver uma
reviravolta. Como toda boa história, nós temos aqui uma reviravolta, uma mudança, para os que gostam de cinema, um plot twist. Algo que vem virar a história de ponta cabeça. Aquele menino começa a cair em si. E ele começa a se lembrar de como era a vida ao lado de seu pai. Um pai amoroso e cuidadoso. Não apenas isso, ele começa a se lembrar da maneira que os próprios funcionários de seu pai eram tratados. Com todas as regalias, com comida em abundância. E ele ali, sem nada para comer. Então ele começa a bolar um plano engenhoso. Ele decide então confessar o seu pecado ao seu pai e decide pedir ao seu pai que ele trate como um dos seus funcionários. Embora sua atitude de arrependimento e de confissão fosse uma atitude esperada, a sua motivação no primeiro momento era uma motivação errada. Ele não entendia a natureza do seu relacionamento com o seu pai. Ele não entendia que o seu pai não havia deixado de ser pai dele porque ele cometeu um erro. Ele continuava sendo seu pai. E ele descobriria isso em breve. Jesus então vai nos dizer que ele, munido desse plano, começa então a ir para casa. Lembrem-se, ele estava numa terra distante e falido. É muito possível que ele tenha ido caminhando centenas de quilômetros, talvez, até chegar à sua casa, com fome e mal vestido, talvez cheirando a porcos. E eu imagino o que passava na cabeça desse menino ao longo do caminho. Será que meu pai agora me humilhará diante dos meus compatriotas? Será que agora o meu pai me matará de acordo com a lei que dá esse direito a ele? Será que o meu pai me rejeitará e me mandará de volta a essa terra para continuar a humilhação de cuidar de porcos? E aqui nós somos surpreendidos mais uma vez quando o texto nos relata que aquele pai, ao ver o seu filho regressando, ele corre até ele. Ele o abraça e ele o beija. Essa cena nos faz imaginar que aquele pai, talvez todo fim de tarde, chegasse na varanda da sua casa e olhasse para os montes, esperando o retorno do seu filho. Quando ele viu aquela imagem, talvez ele tenha esfregado os seus olhos para se garantir que não estava tendo uma alucinação, não estava sonhando acordado, e correu até o seu filho, possivelmente para impedir que ele fosse julgado ali por qualquer pessoa que o visse no caminho. E ele então o abraça, sem se importar com os trapos que ele estava vestindo, com o seu cheiro. Isso é amor, meus irmãos. E isso retrata muito bem a própria maneira como nós fomos recebidos pelo Senhor. Percebam que aquele menino estava cansado, aquele menino estava falido e aquele menino estava com fome e até cheirando mal. Não é essa a condição de um pecador ao só chegar ao Senhor? Cansado, sem ter para onde ir, com fome da palavra de Deus, desejoso de amor e amor genuíno. E foi isso que esse filho encontrou e é isso que nós encontramos no seio do Pai, por meio de Cristo, através do auxílio do Espírito Santo. Então, diante do seu pai, ele começa então a fazer a sua confissão. Mas o pai nem deixa o filho terminar a sua confissão. Ele imediatamente vai chamar os seus criados e diz para eles: coloquem uma roupa de pressa nele, coloquem um anel no seu dedo, coloquem sandálias nos seus pés. Esses eram símbolos bem conhecidos naquela época. A roupa mais importante colocava ele num destaque, alguém restituído à sua posição de honra. O anel simbolizava a sua restituição como filho daquele senhor, e a sandália simbolizava a sua liberdade, a sua condição de homem livre.
naquela cultura apenas os homens livres usavam sandálias. O pai não se contenta em reaver o seu filho e ver ele ali vestido com um anel e com sandália, mas ele manda até mesmo matar o novilho cevado. Novilho cevado que era o mais especial, provavelmente reservado para uma ocasião de suma importância. E ele vai mostrar que isso era necessário. Por quê? Porque a alegria é a única resposta pertinente à conversão. Assim como o pastor se alegrou ao recuperar a sua ovelha, e assim como a mulher se alegrou ao recuperar a sua dracma, esse pai se alegrava em recuperar o seu filho. Percebam, ele não recuperou um animal, ele não recuperou uma moeda, ele recuperou o seu filho. E a alegria era a única resposta possível àquela situação. Se Jesus acabasse a história aqui, a alegria que há no paraíso pela conversão de um pecador seria o mote, o eixo, o tema central desse capítulo. Só que Jesus, sabiamente, tinha mais uma lição a anexar, e uma lição de suma importância para aqueles ouvintes e para nós. E nós descobriremos essa lição na figura do filho mais velho. Isso está descrito lá do versículo de número 25 ao versículo de número 32. Percebam, o filho mais velho, que fora citado lá no versículo de número 11, né? Esse pai tinha 2 filhos. Mesmo com seu irmão mais novo indo embora e possivelmente com a tristeza do seu pai decorrente dessa atitude, ele não aparece num primeiro momento. Possivelmente ele não ligou que o seu irmão tenha ido embora. E ele continuou tocando a sua vida e cuidando dos negócios da família. Possivelmente é o que ele estava fazendo aqui. E no fim de tarde, no fim de um dia de trabalho, ele começa a voltar para casa. E ao chegar na vila, ao chegar na comunidade, ele percebe o som da música e as danças. Então, talvez ele tenha imaginado o que está acontecendo. Porque toda a comunidade está alegre, porque todos festejam. Porque algo está acontecendo e eu não sei. Então ele chama ali um dos criados, que estava talvez ali jogando alguma coisa fora, passando ali, já se preparando para retornar para a festa, para continuar servindo, e ele pergunta o que era aquilo. E esse criado então vai lhe dar a maravilhosa notícia. Lá no versículo 27, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Essa é uma notícia que com certeza alegraria o coração de qualquer irmão. Assim como a conversão deve alegrar o nosso coração. No entanto, não foi essa a resposta que aquele filho teve. Pelo contrário, ele se indignou e não queria entrar. Ele não aceitava que algo estivesse acontecendo na sua casa sem o seu conhecimento. Dentro daquela cultura, havendo uma festa dedicada ao filho mais novo, ele, como primogênito e irmão mais velho, deveria ser o mordomo, deveria ser aquele que traria honra ao seu irmão. E isso para ele era algo inconcebível. Aqui nós vemos mais uma vez aquele pai que já tinha se humilhado na ida do filho mais novo para longe, que já tinha se humilhado correndo aos braços do seu filho. Agora, mais uma vez, ele se humilha, deixando a sua festa e indo até aquele filho para procurar reconciliá-lo. Mas ao invés de uma confissão, nós temos aqui uma resposta bem áspera ao seu pai. Lá no versículo 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e não me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Assim como o filho mais novo não entendia a sua relação com o seu pai, que um erro não deixaria,
eliminaria a relação que um tinha com o outro, esse filho também não compreendia qual era a relação que ele tinha com o seu pai. Ele achava que a sua relação com o seu pai era de um servo com o Senhor, de um escravo com o Senhor. Percebam, meus irmãos, como isso muitas vezes acontece no próprio relacionamento entre o homem e Deus. Aquele filho não entendia a sua relação com o seu pai. E muitas vezes o homem não entende a sua relação com Deus. O homem acha que por cumprir regras, por cumprir leis humanas, por andar de determinada maneira, ele acha que vai agradar a Deus e que pode cobrar a Deus qualquer coisa. Ele não entende de que maneira se dá a relação entre Deus e os homens. Mais do que isso, aquele filho vai até mesmo acusar o seu pai de favoritismo. Vejam só, lá no versículo 30, ele vai dizer: vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, uma acusação que era infundada. Em nenhum momento a parábola vai dizer que o filho mais novo gastou o dinheiro dele com meretrizes. Mas esse irmão se sente no direito até mesmo de imputar esse pecado ao seu irmão. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Talvez o novilho cevado que estava reservado ao casamento dele. Isso era inadmissível. Então, aquele pai mais uma vez vai lhe responder: meu filho, tu sempre estás comigo. Essa é a nossa relação. Não é porque você quebrou um mandamento, não é porque você cumpriu um mandamento, ou porque você fez isso ou aquilo, que eu vou ser mais ou menos pai. Pelo contrário, eu sempre sou teu pai e você sempre está comigo. Tudo o que é meu é seu. Naquela cultura, de acordo com as leis estipuladas por Moisés, o filho mais velho, ele recebia a porção dobrada. Por quê? Porque na cultura judaica existia o pressuposto de que se o pai morresse, o filho mais velho então seria uma espécie de tutor familiar. Ele seria responsável então pela sua mãe e pelos seus irmãos. Então aquele filho mais velho, tendo só um irmão, ficaria com 2/3 da herança do seu pai. Então o filho mais novo pegou 1/3, gastou, e os 2/3 que ficou seriam do filho mais velho. Quando o pai diz: tudo que é meu é teu, ele está dizendo a verdade. Nem o fato do filho mais novo voltar mudaria aquilo. Ele continuaria sendo herdeiro de tudo que o pai tinha. Então por qual motivo ele jogava na cara do seu pai que o pai dele nunca deu um cabrito para ele? Que coisa mesquinha era essa? Nós percebemos então, meus irmãos, que aquele filho a todo momento estava perdido, mas perdido dentro de casa. O filho mais novo fora perdido fora de casa, assim como a ovelha que se perdeu no deserto. Esse filho se perdeu dentro de casa, assim como a dracma que foi perdida dentro de casa. E que perigo, então, nós temos diante dos nossos olhos. Sim, nós podemos nos perder longe de Deus. Mas o mais grave é nos perdermos perto de Deus, dentro de casa, por não compreendermos essa relação entre Deus e o homem. Esse pai vai dizer então, relembrando a questão da alegria, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ao chegar ao versículo de número 32, nós temos a imagem clareada diante dos nossos olhos. Nós temos o Pai diretamente representando a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos isso. Nós temos o Filho mais novo, que faria referência aos pecadores e aos publicanos. E nós temos o Filho mais velho, que faria referência a quem, meus irmãos? Aos fariseus e aos escribas. Os escribas se comportavam da mesma maneira que esse filho mais velho.
Eles acreditavam que, por serem mantenedores da lei de Moisés, por serem cumpridores das tradições dos seus pais e por supostamente representarem a verdadeira religião em Israel, eles tinham direito diante de Deus. Não apenas isso, eles achavam até mesmo que podiam julgar os outros. Afinal de contas, eles julgavam os publicanos, os pecadores e até mesmo o próprio Senhor Jesus, acusando de compactuar com aquelas pessoas, com o pecado daquelas pessoas. Como eu disse, se a história tivesse acabado no versículo 24, o tema da alegria seria o tema central do capítulo de número 15. Mas aqui, Jesus anexa uma importante lição para todos nós. Até o capítulo 24, Jesus recebe os perdidos. A partir de então, Jesus recebe os que pensam que não estão perdidos. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque se vocês olharem lá no versículo 32, vocês perceberão que essa história não tem fim. Percebam, a Escritura não fala se aquele filho entrou em casa. A Escritura não fala se ele deu as costas para seu pai e foi embora, talvez para outra terra distante, como o filho mais novo tinha feito. Afinal de contas, ele já estava perdido, só que dentro de casa. Essa história magistral, talvez a mais bela das histórias que o nosso Senhor contou, ela tem o seu fim aberto. Por quê? Porque Jesus estava mostrando ali aos fariseus e aos escribas que o convite da graça estava estendido a eles, que pensavam que não estavam perdidos. É como se o Senhor Jesus fosse aquele pai, e diante da festa que há na terra e nos céus por um pecador que se converte, Jesus olha para aqueles filhos e diz: vocês entrarão para essa festa? Vocês participarão do gozo que há pela conversão de um pecador? Vocês mesmos converterão seus corações e viverão da maneira correta diante de Deus, não como servos e escravos de uma religião morta, mas como filhos amados de um Deus de amor. Esse é, pois, o desafio que se lança diante daqueles homens e diante de muitos dos homens que vivem hoje, acreditando que são justos aos próprios olhos, porque cumprem um ou outro rito religioso. E definitivamente o cristianismo não é isso. Existem religiões ao redor do mundo que possuem preceitos muito mais rigorosos que o cristianismo. Só que no último dia eles serão rejeitados. Enquanto o filho amado, que entendeu a maneira como se relacionar verdadeiramente com o Senhor, será recebido nos braços do seu Pai amoroso. Jesus recebe os perdidos como um pastor que recupera a sua ovelha, como uma mulher que recupera a dracma, como um pai que recupera o seu filho. Mas Jesus recebe aqueles que não acham que estão perdidos. Jesus abre as portas. A hipocrisia religiosa, meus irmãos, e a formalidade religiosa são perigos que a todo momento nos afrontam. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou seminarista, não é porque eu canto no louvor, não é porque eu oro muito, que eu estou isento de enfrentar esse tipo de tentação. Pelo contrário, talvez nós estejamos mais abertos a esse tipo de coisa. Basta a gente, muitas vezes, ligar a nossa TV ou olhar no Facebook que a gente vê exemplos desse tipo de formalidade, desse tipo de hipocrisia, desse tipo de coisa que só serve para realmente enganar os homens, mas não engana a Deus. Se nós olharmos a história do cristianismo, nós vamos perceber quantas vezes esse tipo de atitude se transformou em orgulho espiritual e trouxe dano para aqueles que agiam dessa forma.
Qual, pois, então, a maneira de nos relacionarmos com os nossos irmãos, com o nosso próximo e com Deus? Jesus mesmo nos deu essa lição, nos deu essa incumbência. O grande mandamento: amar o próximo como a nós mesmos, fazer aquilo aos outros que nós gostaríamos que fosse feito a nós, e amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a regra básica para o relacionamento com os nossos irmãos e com Deus. Se nós nos relacionarmos dessa maneira, nós perceberemos que as relações que nós temos, elas, ao invés de serem pesadas, como o filho mais velho acreditava na relação com o seu irmão e com o seu pai, elas nos são leves. E quando Deus nos exigir algo, nós não olharemos para aquilo como algo de outro mundo e gritaremos por direitos, não. Nós lhe obedeceremos com gratidão, porque nós saberemos que aquilo que Deus nos orienta é o melhor para nós. Formalidade e hipocrisia, aqueles dois personagens lá que eu comentei, do livro de John Bunyan, O Peregrino, não vou contar spoilers, tá? Para quem não leu o livro e for ler depois, não se preocupem. Mas eles não encontram o mesmo caminho que Cristão, o personagem principal da história. Eles acabam se perdendo no caminho que leva à salvação. E quantos são aqueles que se perdem nesse caminho, meus irmãos? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos perceber isso. Muitos ali que se achavam religiosos, dignos de estarem na presença de Deus, na verdade foram expulsos da sua presença. E Deus, Jesus, disse que um dia Ele mesmo diria a eles: nunca vos conheci. Essa é uma advertência para que nós fujamos desse tipo de atitude, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Deus, pautado na pessoa de Cristo Jesus e com o auxílio do seu Santo Espírito. Esse é o desafio que se faz hoje a nós. Se nós nos achegamos a Deus como ovelha perdida, como a dracma perdida, como filho mais novo, graças a Deus, porque nós sabemos que em Deus nós encontramos a misericórdia. Mas fica a advertência: se nós estamos no lugar do filho mais velho, entremos na festa, compactuemos desse gozo que há com a conversão, e nós mesmos tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor. A igreja do Senhor, a santa igreja do Senhor, não deve ter espaço para a hipocrisia e para a formalidade, mas deve ser marcada por homens que se preocupam de fato com o seu relacionamento com Deus e com a condição do seu próximo, com a condição daqueles que ainda não conhecem a Deus. Que Deus nos conceda a misericórdia, irmãos, de sempre sermos achados como filhos pecadores. Às vezes achamos até que estamos perdidos, mas achados no seio de Jesus Cristo. Que Deus nos conceda essa misericórdia. Louvamos a Deus por mais um domingo que Ele nos dá. O louvamos pela palavra inspirada que Ele nos concede e pelo auxílio do Espírito Santo em compreendê-la. Pedimos, claro, que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática, que é isso que faz toda a diferença. Agora nós encerraremos a nossa reunião com uma oração, desejando desde já um excelente domingo para todos os irmãos. Mas nos coloquemos diante de Deus em mais uma oração. Deus Santo, louvado seja o Teu nome, Pai, por essa porção da Tua palavra registrada pelo evangelista Lucas, ditas pelas palavras maravilhosas do Senhor Jesus, que nos ensina, Pai, que de fato o Senhor busca a nós como uma ovelha perdida, o Senhor nos acha como a dracma perdida e o Senhor nos toma como um filho perdido nos seus braços, ó Pai. O Espírito Santo é aquele que de fato nos comove a nos relacionarmos contigo. Por isso nós somos gratos, ó Pai. Esperamos que sempre
tenhamos consciência desse relacionamento com o Senhor, relacionamento de filhos e de pai. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos da formalidade e da hipocrisia, que ela não tem espaço em nossas vidas. Que tudo que nós façamos seja alicerçado na pessoa de Jesus Cristo e que por meio dele nós possamos glorificar o teu santo nome. Que as tuas orientações para a nossa vida, que os teus mandamentos sejam recebidos em nosso coração com gratidão, Senhor. Como a tua própria palavra nos diz, eles não nos são pesados, Senhor, porque nós sabemos que eles são para o nosso bem. Ajuda-nos, Senhor, então, a recebermos eles com gratidão em nosso coração e honrarmos a Ti por conta disso, ó Pai. Ajuda-nos porque somos pecadores e somos pequenos, Senhor. Mas sabemos que em Cristo Jesus temos o verdadeiro caminho que nos leva à cidade celestial. Que nós nunca nos desviemos desse santo caminho, ó Pai. Abençoa-nos, guarda-nos e protege-nos. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Prazer estar com vocês essa manhã. Desde já me coloco à disposição da comunidade para aquilo que os irmãos precisarem e faço um convite para que mais uma vez às 18 horas os irmãos estejam novamente sintonizados aqui na página da Igreja Presbiteriana Manancial para acompanhar o culto dirigido pelos jovens. Terá pregação da palavra, louvores e será uma grande bênção para a vida de todos nós. Um bom domingo a todos e até a próxima, se Deus permitir.